Saudações! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 265. Eu sou o Guilherme, tá aqui o Gibson, o grande Dudu e a grande Ana. Tudo certo? Todo mundo feliz, mais ou menos? Como foi a semana de vocês? Foi feliz, né? Título, raça, tudo que é Corinthians a gente teve essa semana. Pra mim foi uma semana feliz. Melhor que só 2 dias, né? Podia ter sido. A gente podia ter ganho ontem. Então, melhor que exatamente. estava Então, pra 2 ficar. dias. Então, 2 dias. Então. Na hora ficar. Mas vamos lá, vamos começar falando dessa partida de ontem, né? A gente tá gravando esse podcast no domingo, a partida foi no sábado, empate 2-2, Corinthians e Bragantino. Quer dizer, na verdade, Bragantino e Corinthians, né? E acho que a Ana já começou falando disso, da raça, né? Que apareceu ontem, o Corinthians saiu perdendo, apesar de estar jogando bem, ter tido boas chances de abrir o placar. Aliás, 1 minuto antes, bola na trave do Roger Guedes, a gente leva no contra-ataque o primeiro gol. Leva o segundo gol, já era perto dos 40 do segundo tempo, já tava o pessoal comemorando. O Milton Neves falou, não tem jeito, Milton Leite, né? É outro Milton. Garantiu o resultado, aí foi o Corinthians lá e mudou tudo, né? A gente já sabia que os caras iam trazer que esses contratados, iam trazer qualidade, iam trazer técnica pro Corinthians. A gente viu bastante isso ontem, mas foi na raça que o jogo, que a gente conseguiu esse pontinho, né? Foi na vontade, até o fim da partida lutando. O Mosquito, primeiro o Renato Augusto marcou um golaço ali, e depois o Mosquito pra gente empatar a partida. E pra mim o que fica de interessante desse jogo foi isso, né, Ana? A raça que o Corinthians mostrou em campo. Como a técnica a gente também não via antes, a raça também não estava em falta, né? Exatamente. Eu acho que ontem teve raça junto com a técnica, porque os gols foram muito bonitos. O primeiro sensacional do Renato Augusto e o segundo também com aquela arrancada do Watson. Mas você falou, a gente sabia que o quarteto ia trazer melhoria técnica. Eu não esperava que fosse ser tão rápido. Eu imaginei que eles iam demorar mais para estrear, muito mais para engrenar. A gente viu um primeiro tempo ontem muito bom mesmo. Mesmo quem não é corintiano pode ver o futebol ali como um espetáculo, porque realmente o Corinthians jogando, toque de primeira, chute de fora da área. Realmente eu não esperava que fosse tão rápido assim que o Corinthians fosse evoluir. Eu acho que evoluiu bastante. Você pegar o último jogo do Bragantino, que a gente fez um gol com o Rony e se encolheu, ontem não foi isso. É verdade, o Corinthians foi pra cima e jogou bonito, né, Gibson? Já são 2 jogos gostosos de ver. Contra o time de ver também foi um bom jogo, bonito de ver. Coincidência ou não, os 2 jogos a gente começou com o quarteto, né? Então, tá prometendo esse quartetinho aí, puta, vai dar uma liga. A hora que todo mundo pegar o ritmo ali, todo mundo pegar o entrosamento ali, cara, vai dar trabalho, vai ser gostoso de ver, né? Mas já foi legal de ver ontem, sim. É aquele jogo que você fala, pô, o Bragantino, pelo menos ali até o meio do segundo tempo, o Bragantino teve mais chutes a gol, mas chutes bestas, né? As chances importantes foram do Corinthians, né? E aí, pô, quando todo mundo já falou, pô, que brocha meu time, falou, foda-se, vamos em cima. E, bicho, foi lá e meteu 2 golaços, porra, acabou, bicho, né? Coisa linda. Renato Augusto imitou o Roger Guedes, né? Aquela cortadinha pra dentro, assim. E você, Dudu, que impressões essa partida deixou pra você? Acho que a principal foi que o Corinthians está mostrando já não só a força do quarteto, como a força do elenco, né? A gente teve a volta do Watson, que jogou bem, o Mosquito entrou bem de novo, estava merecendo um gol. Mas acho que o principal ontem, além da raça, né? Aquelas pequenas lembranças que a gente tinha do Tupanzinho, né? Aqueles gols salvador do Tupanzinho nos acréscimos, final do jogo. Teve um pouco disso ontem, mas acho que o legal de ontem foi a força do elenco. E foi o primeiro jogo que o Renato Augusto jogou 90 minutos, né? E jogou 90 minutos, marcou o gol, já estava quase no final do segundo tempo, quer dizer, com um belo gol ali. Não cansou, né? Isso que eu quis dizer. E o Renato Augusto tem essa marca que a gente tinha levantado, né, quando ele chegou, que sempre que o Renato Augusto marca, o Corinthians soma pontos, né? Até agora são 17 gols, são 14 vitórias quando ele marca e 2 empates. Quer dizer, ontem foi o segundo empate, mostrando como ele é decisivo, né? E como eu tô animadíssimo para ver o Renato Augusto desde o início de uma temporada e tal, mais entrosado ainda, porque já parece que tá me entrosando muito bem com o Juliano lá.
tá me deixando bastante animado o nosso camisa 8, né, Gibson? Então, mas se já tá assim, imagina que der mais entrosamento ainda, né? Pô, bicho, aí vai começar a rolar aquele espacinho, o cara nem olha, já toca a bola, já enfia pro cara ali. Pô, aí vai ser lindo. Que qualidade que esse jogador tem, né, Ana? Impressionante, tipo... Você vê que ele domina o meio de campo ali, ele e o Juliano. Parece que tem 5 no meio de campo do Corinthians agora. Porque eles estão sempre marcando, sempre voltando e sempre no ataque. O Corinthians nunca ataca. Tá jogando com praticamente um atacante de ofício mesmo, que é o Roger Guedes. Mas nunca você vê no ataque ele sozinho lá, aquele bumba meu boi pro se vira aí. Normalmente chega no toque, chega fazendo tabelinhas ali, triangulando para um lado, triangulando para o outro. Eu acho que é outro nível de jogador mesmo. Não, além de ter sido uma ótima partida, foi também uma partida que a gente pôde testar ele um pouquinho como primeiro volante, né? Silvinho foi um pouco ousado ontem, deu certo o resultado dele, mas foi muito bom. Acho que de repente, não é uma característica dele jogar como primeiro volante, mas de repente em um jogo, de repente alguns minutos, deu para ver que dá para arriscar isso, né? Pra gente poder ser mais agressivo. Mas o Renato Augusto é fora de série, né? Ele é um grande jogador, ele tem uma consciência tática muito boa, né? Ele sabe a hora de tocar, ele sabe construir a jogada, ele avança, ele sabe voltar também. Então, poxa, é o que a Ana falou, parece que o Corinthians lá tá jogando com Renato Augusto, Gabriel, Xavier, tudo num só, mas na verdade é só o Renato Augusto. O cara é um canivete suíço, joga em todas ali no meio campo e joga muito bem. E pra você ver, né, como o Dudu bem colocou, ele tava de primeiro volante, mas foi lá e marcou um golaço, cortando 2 zagueiros ali dentro da grande área. Grande Renato Augusto, fiquei muito feliz com a vinda dele e mais feliz ainda em perceber o quanto que ele pode render ainda pro futebol do Corinthians, né? Vamos ler alguns comentários aqui. O Carlos Adriano Félix falando que é muito fã da gente. Boa noite. O Júlio gostou do jogo de ontem e falou que o GP tá amadurecendo, jogando cada dia mais. Enfim, eu gosto bastante do GP, mas eu acho que ele precisa melhorar a finalização, ele precisa aproveitar, ele precisa ser mais decisivo. Ele concorre, teoricamente, agora o Adson também voltou, teoricamente ele concorre com o Adson ali nessa posição, né? E o Adson, nos jogos que teve a oportunidade, jogou o jogo inteiro, se mostrou decisivo, né? Já são 3 gols do Adson, não é isso, nesse ano? O GP acho que teve um gol só. Então, o GP, eu gosto dele, não acho que ele tem que ser tirado do time nesse momento, mas se ele quiser se manter no time titular, ele precisa ser mais efetivo na conclusão, né? Eu concordo com você, ele precisa só melhorar essa parte da finalização. Ele fez o gol contra o Atlético Goianiense, e o Adson já tem 3 gols e, se não me engano, 2 assistências. Então ele precisa só tomar esse cuidado aí, porque começa a ter sombra. Mas é o que eu falei, o Corinthians ganhou ontem, acho que com o elenco, né? Foi bom a gente poder mostrar a opção do nosso banco, né? O Silvinho antes olhava para o banco e não tinha nada, agora ele vê que ele pode mudar o jogo, e também os jogadores estão começando a ganhar mais confiança, né? Depois daqueles 3 empates, onde a gente deu uma vacilada, mas acho que agora os jogadores estão mais confiantes também. E Ana, você que costuma acompanhar mais a base e tal, você lembra do GP na base? Ele fazia mais gols? Ele jogava mais ou menos desse jeito mesmo. Ele não era um grande goleador, né? Mas ele sempre criou bastante jogada e ele... Eu lembro, uma coisa que eu sinto falta dele é que ele arriscava mais chute de fora da área. Por enquanto eu ainda acho que ele tá tímido no profissional, mas ele sempre foi mais do drible mesmo, mais de confeccionar a jogada para alguém terminar. Eu acho que ele vai evoluir ainda, ele é jovem ainda e precisa melhorar essa parte aí. Talvez ele esteja só no início mesmo. Acho que o Adson jogou mais partidas que ele, né? Tem mais gols, mas jogou mais partidas. Eu deixaria ele mais um tempinho lá, sabendo que tem o Adson na cola dele, mas eu acho que ele tá fazendo boas partidas sim. Eu acho que ele tem que continuar como titular. E ontem também o Cássio, o grande gigante Cássio, completou 550 partidas com a camisa do Corinthians, né? Ele atualmente está empatado em 7º lugar com o Cláudio, o atacante Cláudio, né? Ele deve passar o Vaguinho logo, que tem 551 jogos, então mais 2 partidas ele passa. Ainda tá bem perto do Birubiru, com 590 jogos, e do Zé Maria, com 598 jogos, né?
provavelmente, se ele ficar mais um ano, talvez ele consiga até ultrapassar o Ronaldo no ano que vem, né? O Ronaldo tem 602 partidas. Enfim, o Corinthians deve fazer, sei lá, 60 partidas por ano, um pouco mais. Enfim, espero que mais, que chegue em finais de campeonato e tudo mais. E o Cássio gosta de jogar, né? Então ele, com esse ano de contrato que ele tem, né, Dudu? Ele ainda tem mais um ano. É bem provável que ele passe o ano que vem o Cássio e se torne o terceiro jogador que mais vestiu a camisa do Coringão. O Ronaldo, Não, isso só mostra o tamanho da importância dele, né, pro Corinthians. Vai ser muito difícil a gente não lembrar do Cássio. Já é difícil, né, mas hoje você falar de Corinthians, você tem que lembrar do Cássio. Como a gente ainda lembra do Ronaldo, né, mas a nossa geração também, grande goleiro. O Cássio também gigante, decisivo. O contrato dele acaba realmente ano que vem, 31 de dezembro de 2022, mas acho que vai ser renovado, né? E ele deve chegar, né, do jeito que ele é fominha, que nem você falou, o que é bom para nós, mas ele deve sim chegar a ser o segundo jogador que mais vestiu a camisa do Corinthians. E dependendo de quanto tempo for o contrato, dependendo de quanto a gente chegar em finais aí, ele pode chegar a ameaçar o Vladimir, quem sabe, né? Mas como é que tá o Cássio esse ano, Ana? Você tá gostando dele, tá curtindo? Eu acho que não é a melhor temporada do Cássio no Corinthians, nem de longe. Mas eu não acho que ele esteja merecendo tantas críticas quanto ele tá levando. Eu acho que toda bola que o Corinthians leva gol acaba sendo culpa do Cássio. Então eu acho que realmente, se você pegar, ele fez uma temporada maravilhosa? Não, mas ele tá fazendo grandes defesas sempre. E agora eu espero que o Corinthians melhorando, que a gente dependa menos dele. Mas eu não vejo ele assim, ele é o culpado do Corinthians, que o Corinthians precisa ir atrás de outro goleiro. Eu não acho isso, que ele tem que ir pro banco. Eu acho que ele tem que continuar lá e ele vai ajudar muita gente ainda. Ô Gibson, mas tá na hora do Corinthians começar a pensar numa sucessão aí, porque esse é um problema, né? Quando o Ronaldo saiu, por exemplo, foi difícil a gente até acertar um goleiro e tudo mais. Você acha que o Corinthians já devia começar a procurar alguém pra criar ali? A impressão que me dá é que já estão fazendo isso, né? Acabaram de trazer aquele gigante lá, 2 metros e pouco, Carlos do Miguel. garoto. Então, Carlos Miguel. Né? Carlos Miguel, então trouxeram o Carlos Miguel. O próprio coisa que é reserva do Cássio agora, pô, o moleque é bom. Né? Matheus Donelli. Matheus Donelli, tipo, eu confio no Matheus, cara. Mas nesse sentido aí, pô, tem o Donelli, tem o Carlos Miguel, né, que chegou agora. Acho que já estão pensando nisso, assim. Né? O Cássio não dá indício de que vai parar no que vem. Né? Pelo menos eu não sei a idade dele, eu lembro que ele 34. falou que ia jogar até os 40, então mais 6 anos. 34, mas a questão assim, querer jogar até os 40 é uma coisa, mas ele tem que tomar cuidado, que eu acho que tem muito jogador que perde esse timing, que é assim, pô, sai por cima, velho. Sabe, não vai fazer que nem o frangueiro da Vila Sônia ali, que ficou fazendo a nossa alegria durante uns 3, 4 anos antes dele cair a ficha que ele tinha que se aposentar. Eu não quero que o Cássio passe por isso. Então eu prefiro ver o Cassião saindo antes, saindo por cima e saindo bem, né? Do que ele ali começa a tomar frango e você fala, pô, não tá dando mais pro Cassião. Isso eu acho ruim, até pra história do cara. Bom, o próximo jogo do Corinthians é na terça-feira, galera. Não é na quarta, é na terça-feira, 9h30 da noite, na Neoquímica Arena contra o Bahia, né? Nos últimos 4 jogos como mandante, o Corinthians ganhou. Nos últimos 10 jogos como mandante, são 7 vitórias e 2 empates e apenas uma derrota. Essa derrota foi em 2008, quando o Corinthians estava na Série B, né? O prognóstico é extremamente favorável, né, pro Corinthians, que voltou a ganhar em casa, né? Então, eu ia falar isso, voltou a ganhar em casa. Mas se pegar o prognóstico desse ano de jogar em casa, não tá tão favorável. Não tá favorável. Tem a estreia da terceira camisa. E tem a volta do público também, né, Ana? Tem. A volta do público, a força da nossa torcida pode empurrar esse time aí. Você vê que assim, as 2 últimas partidas com um quarteto em campo, esse time não precisa de ajuda. Ele tá jogando muito bem, né? Não, precisa sim. Precisa de ajuda. Precisa de ajuda. Quando os caras chutar ali da entrada da área, você já grita, sai louca! E a bola não entra. Tava faltando isso, então. Exato. Mas qual a sua expectativa, Dudu, pra volta da torcida, esse jogo contra o Bahia, terça-feira à noite? Então, acredito que a volta da torcida vai ser um capítulo à parte, né? Porque tanto tempo já jogadores jogando sem torcida que pode ser que até eles estranhem um pouquinho, né? Até porque também acho que são 30%, é pouca capacidade.
Mas já dá para fazer um barulho lá, já dá para passar né, uma instrução lá para alguém, aquela cobrança, aquele sinônimo de garra. Mas eu vejo como positivo, né, essa volta, aos poucos. Foi o que eu falei antes, acho que não deveria voltar ainda, mas enfim, já que todo mundo aderiu, vamos voltar com a torcida lá e esperar que o Corinthians jogue bem em casa, né? Jogou bem na última partida contra o time de verde, mas é o que a gente comentou, por ser clássico, entra com aquele brilho a mais, tudo. Espero que o time jogue melhor, possa vencer, manter esses números que você falou aí, porque estamos precisando. O Corinthians só não está melhor colocado no campeonato porque desperdiçou muito ponto em casa, né? É verdade, é verdade. E a gente cobrou isso, né, contra o time de verde, essa raça, essa vontade tem que continuar. E continuou no jogo contra o Bragantino, né? Então eu espero que continue assim e que o Corinthians consiga um bom resultado ali, 30% da torcida e que a torcida respeite, né, as regras, né? Todo mundo com máscara, com certo distanciamento. A gente sabe que é complicado e tal, mas que respeite isso para que o público continue comparecendo sem mais problemas, né? E a gente lembra que como o Corinthians também conseguiu passar as parcelas do estádio para começar a cobrar de novo ano que vem, o dinheiro da torcida esse ano vai todo pro bolso do Corinthians. O Corinthians pode lucrar bastante com a volta da torcida, né, Gibson? Você que é o economista aqui da Irmandade. Não, mas sem dúvida, né? É um reforcinho de caixa. Como o Dudu falou, eu também acho que é cedo para voltar a torcida. Eu acho mais ridículo por nem voltar a torcida. Essa escadinha que eles fizeram que em menos de um mês vai estar 100%. Isso é surreal. Mas é legal. Eu acho que os jogadores vão ficar emocionados de finalmente ver torcida no estádio, enfim. Né? Mesmo com 30%, pô, legal ter gente ali. Os caras... Não é aquele som de DJ que tá colocando no estádio, enfim, aquela coisa. É outra história, né? Outra jogada. Futebol de verdade tem que ter torcida. Então, e esse jogo, cara, era essa semaninha pra ganhar 6 pontos, bicho. Né? É Bahia e Sport depois no sabadão. São dois times que estão lá embaixo na zona de rebaixamento. É semaninha pra dar aquela... Respirar um pouquinho e ficar colado nos caras ali na ponta. Eu tô com o Gibson e não abro. Tipo, é semana de 6 pontos. Qualquer ponto não conseguido desses 6 pontos é pra gente vir aqui chorando. Exato. Chorando muito, assim, porque essa semana é a semana de colar lá em cima e mostrar pra que veio. Eu tenho um pouco de medo, porque são jogadores que têm uma idade um pouco mais avançada. E eu não entendi porque esse jogo terça-feira, não sei por quê. Por que não pode jogar na quarta? Não entendi esse calendário. Eu fico com um pouco de medo, mas a gente tem a molecada no banco aí dando conta. Eu espero vitória os 2 jogos e vamos colar lá em cima e mostrar para o que a gente vai buscar, que é a vaga direta na Libertadores. Bom, o pessoal já começou a falar aí, né, depois desse jogo contra o Bahia. Tem o Sport no sábado, mas no sábado a gente estava jogando sábado à noite, agora é sábado à tarde, né? Sábado 4h30. Pô, dei spoiler? Deu spoiler. A última vitória como visitante, quando a gente foi para a Ilha do Retiro visitar o Sport, foi em 2016, né? Foi 2-0, gol do Luca e do Marquinhos Gabriel. Depois disso foram 3 jogos, 1 empate e 2 derrotas lá. É difícil ganhar lá. Mas o pessoal tá apostando nos 3 pontos aí, Dudu. Você confia também? Ah, confio. Confio até pela fase que o Sport está vivendo, né? Se bem que na temporada passada, nós perdemos lá de 1-0 com um golzinho de pênalti meio mandrake, né? Mas eu também acredito. E nessa brincadeira aí, a vantagem é que o Sport é fora de casa também, né? Esse ano nós estamos jogando melhor fora de casa do que em casa. Mas eu acho que tem que fazer 6 pontos, sim. O Corinthians já deu a brecha para perder os pontos que perdeu. Não poderia ter perdido pro América e pro Juventude em casa esses pontos. Então agora tem que correr atrás. E para correr atrás tem que ganhar dos adversários, independente de quem seja, né? Então tem que fazer 6 pontos, sim. Mas o Sport vem numa sequência muito ruim. Os últimos 5 jogos, 2 empates e vem as últimas 3 derrotas. Cara, é pra ir pra cima, é pra ganhar esse jogo. Não interessa que é lá. Podia ser na casa da mãe do dono do Sport, do diretor do Sport. Foda-se. Tem que ganhar 3 pontos. Fora os problemas que eles estão lá dentro, jogador pedindo pra sair, jogador escalado regular. Tem que ir pra cima mesmo. E o Silvinho tem que ter na cabeça. Até o Coelho ganhou do Bahia aqui em casa. Ele tem que ganhar também. A Ana levantou essa bola dos jogadores mais velhos e tal. Vocês acham que o Silvinho vai fazer algum tipo de revezamento? Já vai poupar algum jogador?
Ou ele vai tentar jogar com os 4 as 2 partidas? Eu acho que ele vai com os 4, porque ele já mesmo deu a dica ontem falando, o Willian sentiu, mas não preocupa. Então, eu acho que ele vai com os 4, sim, e se ele for preciso, ele tira no segundo tempo. O que você faria, Gibson? De certa forma, é uma preparação pro ano que vem, né? Se a gente conseguir vaga para Libertadores, o que é o nosso objetivo principal, e eu acho que a gente consegue, a gente vai participar de muitos jogos no ano que vem e vai precisar fazer um certo revezamento. O Silvinho já começa a testar alguma coisa ou não? Vamos todo mundo pra guerra e seja o que Deus quiser. Não, a primeira pergunta você falou o que você faria. Agora você tá falando o que o Silvinho faria. São duas coisas bem diferentes. Eu concordo com a Ana. O Silvinho é tosco. Pra mim ele vai entrar com o mesmo elenco. Ele não mexe o que ele não precisa mexer. Né? A menos que alguém peça pra ele. Se alguém pedir, falar, olha, tô sentindo. Aí ele vai tirar. Não, e os caras estão segurando ele no cargo, né? Esses 4 aqui estão jogando muito. Se eu tirar exato, eu então. Não, e ele não mexe mesmo, ele é um cara que não mexe, bicho. Pra ele tirar um cara do time ali, tem que ter pedido a perna. Enfim. Então eu acho que ele vai entrar com os 4. Eu acho que eu não entraria com os 4. Né? Principalmente o Willian que não tá jogando ainda o jogo inteiro. Eu prefiro pegar um cara que nem o Willian, por exemplo, e joga o segundo tempo com ele, cara. Deixa ele tentar descansar, deixa ele arrebentar em cima dos caras. E tem que colocar, dá pra jogar o Atsu na esquerda, enfim, o Atsu já voltou, sabe? Tem gente pra botar ali, né? Então, dá pra dar uma descansada em quem precisar, mas eu acho que ele não vai fazer isso. Ele vai botar o time e vai substituindo quem precisar lá pra frente no final do jogo. Eu confesso que eu tô mais preocupado com o próprio Renato Augusto, que jogou a primeira vez 90 minutos, e são partidas em seguida, né? E ele já tinha sentido dores a primeira vez que ele jogou um pouco mais e tal. Vocês falaram do Willian, mas eu acho que eu tô mais preocupado com o nosso camisa 8. Você ia falar, Ana? Desculpa. Eu também pensaria em entrar com o Piton no lugar do Fábio Santos, pra dar uma descansada no Fábio Santos. Acho que o Piton faz muito tempo que não joga, podia dar uma rodada aí nessa... Eu não acho que ele... Se ele tivesse o Rony, eu acho que ele mexeria no meio de campo, mas eu acho que sem o Rony... Eu acho que ele não vai mexer por enquanto. E botar o Piton pelo menos pra jogar o primeiro tempo. Vai, se agora o jogo começa a complicar, segundo tempo, mete o Fábio Santos lá e foda-se. Né? Tem 5 substituições que ele não usa, ele não gosta de usar 5, né? Mas a gente sabe disso. A gente sabe que ele não gosta. Mas enfim, tem 5, bicho. Dá pra fazer esse tipo de coisa, né? Dá pra começar a experimentar, vamos dar uma rodagenzinha pro Piton, vamos ver o que acontece. Ô, Fábio, descansa aí um pouquinho, fica um tempo aí no banco, né? Mas é o Silvinho, né, velho? A gente tá ali, né? Refém da tosquice dele, né? É o Little Silvio, né? Eu ia falar isso até, o que a Ana falou. Se o Rony tivesse, talvez ele desse uma poupada no Renato Augusto. Mas eu acredito que ele vai começar com o time que começou os 2 últimos jogos. E aquela tá um negócio que a gente fala, ele não utiliza substituições, né? Então não teria nenhum problema começar esse jogo com os 4 e de repente tirar os 4 se for necessário, ou tira 3, usando as 5 substituições. Mas ele nunca faz isso. As substituições dele são meio que manjadas. Tirar quem? O Mosquito vai entrar. Talvez essa a gente sabe. O Mosquito vai entrar no lugar de quem a gente não sabe. Mas vamos ver, né? Vamos esperar para que ele vai fazer aí. Mas eu acredito que ele vai começar com o mesmo time. E vamos torcer para ele fazer as 5 substituições, né? E Ana, fala pra mim, como é que foi a semana das meninas, hein? Tô curioso pra saber. Foi sensacional, né? Uma semana... Ali é foda. Majestosa, uma semana, sei lá, com títulos, com tudo que tem direito, né? A gente começou muito bem a semana, né? Logo depois aqui do nosso podcast, a gente viu o jogo do Corinthians e o time de verde lá. A gente não deu nem chance no final do Brasileiro, né? Final do Brasileiro não deu nem graça, né? Tipo, o Corinthians ameaçou jogar mal, aí fez 3 gols e acabou com o jogo, né? Não, tomou um golzinho lá no final, mas... E já tinha ganhado o primeiro, ou seja, já tinha ganhado, folga ali. Não perdemos jogo no mata-mata, né? É outro nível, né? Aí foi bicampeão brasileiro, né? O Corinthians. E durante a semana teve 2 jogos do Campeonato Paulista, que agora a gente vai jogar até a Libertadores, que vai ser em novembro. O Corinthians colocou um time totalmente reserva, assim, não foi nem... As jogadoras foram só pra torcer As titulares foram só para torcer contra o Pinda, também goleou. Hoje, contra a Portuguesa, teve um retorno de algumas jogadoras, foi 4-0, com 10 minutos de jogo já estava 2-0 para o Corinthians também. Nós vamos com tudo para o Campeonato Paulista, já visando a Libertadores. A gente está se preparando para a Libertadores. Me preocupa um pouco a declaração da Adriana logo no final do jogo, falando que talvez ela e a Vicky possam sair antes da Libertadores.
Então isso me preocupa um pouco, espero que não. Se for sair, espero que espere o final do ano agora. É verdade. Mas infelizmente não tem muito como segurar. Se vier proposta de fora, não tem jeito de segurar. Não é que nem o masculino que ainda ser mas vamos torcer que elas fiquem pelo menos na Libertadores, que eu acho que o Corinthians vai forte para essa Libertadores. A gente acabou perdendo uma no começo do ano por um azar tremendo, mas as meninas é sensacional, né? Vamos torcer para elas sempre. Eu só queria, porque a gente estava comentando ontem, até eu comentei ontem, eu acho que eu queria saber o que vocês acham do trabalho do Silvinho. Porque ontem eu até achei que eu comentei que eu acho que está evoluindo, que está melhorando, o time está mais organizado. Até teve alguém que fez um comentário, o que tá melhorando são só os jogadores jogam sozinhos. Eu tenho um pouco de dúvida disso, eu não sei. Então eu não sei se é só mérito dos jogadores ou se tem mérito do Silvinho também nisso. Mas olha, pelo que eu li também, pelo pouco que a gente está acompanhando, Ana, a minha opinião é que eu acho que ele também está evoluindo. Acho que ele está aprendendo, talvez uma junção aí de aprendizado com jogadores, porque pelo menos a comissão técnica sempre está falando muito bem dele, né? O do Ilho, o Roberto de Andrade, o Alessandro, sempre estão elogiando os treinamentos dele, o tratamento que ele dá aos jogadores. Mas aí, Dudu, primeira palavra que o Alessandro fala, o Silvinho é bom, mas aí ele faz essa vírgula, o que vai ser a manchete? Assim, não, isso é verdade. A declaração deles até o dia de emitir o trabalho dele é ótimo. Não dá pra confiar nesses tipos de declarações, né? Mas o que eu tô falando é que pelo menos agora que tá sendo passado, e como o Corinthians está 9 jogos já sem perder, acredito que o Corinthians está evoluindo. E talvez o Silvinho esteja evoluindo também, porque os jogadores que chegaram deram muita qualidade para o elenco, acho que para os outros jogadores, e passam, acho que, confiança e também essa tranquilidade para o técnico poder expor as suas ideias. Tanto é que ontem ele estava perdendo de 2-0, ele foi ousado, e ele tirou o Cantídio e pôs o Watson, e jogou o Renato Augusto para o primeiro volante. Ele arriscou, deu certo. Então, eu acho que o Corinthians está evoluindo como um todo. Foi uma das primeiras vezes que eu me lembro de ver ele fazer uma mudança que não é trocar 6 por meia dúzia, que é trocar um jogador da mesma posição por outro da mesma posição, né? Então, isso é uma evolução pra mim, né? Eu não esperava isso dele, honestamente. Mas, de qualquer maneira, eu ainda tenho um baita de um pé atrás com o Silvinho. Eu acho ele uma pessoa bacana, mas eu acho ele limitado, tecnicamente, no que ele faz. Eu acho que o elenco tá salvando ele, sem dúvida. Se não fosse chegada desses jogadores, o Silvinho já tinha caído, né? Mas eu espero que ele abra a cabeça dele, que nem ele fez no final. Tentou uma coisa nova, né? Pô, perdendo 2-0, vamos tentar pelo menos 2-1, conseguiu um empate ainda, no fim das contas, né? Foi pra cima. E agora tem elenco pra ir pra cima. Não dá mais pra ficar só fechando a casinha, né? Então é esperar que ele evolua. Eu espero mesmo. Eu vou falar que o Corinthians contratou muito bem os jogadores, os técnicos nem tanto. Eu acho que o principal motivo da melhora foram os jogadores. Eu acho que o Silvinho tem uma participação muito pouca. A gente viu, acho que o Gibson falou muito bem, o Dudu também, ontem foi a primeira vez que ele realmente tentou alguma coisa diferente, tentou mudar. Mas eu tenho a impressão pra mim que se ele escala errado o Renato Augusto, o Juliano e o William, eles vão se conversar e vão falar assim, ele falou pra gente fazer isso, mas vamos fazer uma outra coisa aqui que vai dar mais certo. Exatamente. Eu acho que eles iam... E na hora de sair de campo, não, foi o Silvinho, tá tudo certo, o cara é gênio, fantástico o trabalho dele. Eu tenho essa impressão que os caras têm um outro nível. E até pra conversar com o Silvinho mesmo, acho que se eles tiverem liberdade, eu imagino que sim, o Renato Augusto chegou ao Silvinho. Por que você não me coloca nessa posição, joga o Juliano pra cá, vamos fazer desse jeito, vamos tentar. Acho que eles trazem eles arejam um pouco o trabalho do treinador, se o treinador estiver disposto a ouvir. O Silvinho me parece ser um cara, pelo menos isso, ele é disposto são jogadores que têm bala na agulha pra chegar pro treinador e falar um negócio desse. Sim, É diferente o Watson, que é mais moleque, não vai chegar e falar isso, é diferente do Renato Augusto chegar e falar o William. Os caras, o cara fala isso, o Silvinho vai ter que pelo menos ouvir. Pode não seguir, não concordar, né? Mas a gente sabe que o Silvinho é meio cabeça dura, ele é um cara que ele é meio turrão nas ideias dele, né? Então... Enfim, hoje não dá pra falar pra trocar, né? Já são 9 partidas invictas, o time subindo na tabela, os caras jogando bem e tal. Não tem como falar em troca de treinador dessa maneira. Mas eu acho que ele foi salvo pelas contratações aí. Quando ele não tinha um elenco tão bom, ele mostrava bastante deficiência, né? Mas como a gente tem jogador agora, eu acho que o time vai conseguir evoluir e ele vai ser campeão mundial em 2022,
Silvinho vai estar ali do lado do Tite, entre os maiores da história do Corinthians. Isso aí. Mas é isso, galera. Vamos encerrando este podcast 265. E só para manter a tradição, né, Gibson? Por favor, lembre as nossas redes sociais. Então vamos lá, estamos ao vivo aqui no Facebook e no YouTube. Temos também o Instagram, o Twitter, que mais? SoundCloud, Spotify, Deezer, iTunes, Telegram e TikTok. Todos eles em Irmandade Corintiana, só no Twitter que é mais Timão. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado pela participação de todos. Na terça-feira estaremos com a nossa live pós-jogo. No sábado também tem live pós-jogo. E no domingo, a nossa gravação do podcast às 7 da noite, né, Gibson? É isso aí, isso aí. Muito obrigado pela participação de todos e vai, Corinthians! Vai, Corinthians!